em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luzenor de Oliveira. Estamos por aqui neste sábado de aleluia para conversar com o professor Paulo Bacelar e levar a você, ouvinte, internauta, muitas informações na área da Previdência Social. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Olá, professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo neste sábado, dia de queima de Judas. Bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Olá, Luzenor, bom dia a todos do programa Alerta Geral, mais uma vez aqui, prontos para responder as perguntas. São muitas dúvidas e a gente começa pelas redes sociais com a pergunta do Pedro Paulo em Fortaleza. Meu pai é agricultor, tem 59 anos de idade e acabou perdendo todos os papéis que comprovavam a atividade agrícola. O que meu pai pode fazer para buscar esses comprovantes, professor Paulo Bacelar? Fica difícil, só se não for em órgãos públicos ou em hospitais ou escolas que tem os registros, né? Aí fica difícil, se perder algum documento, alguma nota, algum recibo, alguma coisa assim, fica difícil ir atrás disso novamente. Professor Paulo Bacelar, muitas vezes nós somos negligentes com os nossos papéis e em tempos virtuais essa indiferença com o papel é ainda maior. Mas é sempre bom, prudente, se guardar aquele papelzinho que cria um vínculo com o INSS ou com outro documento que talvez seja útil lá na frente. Luciano, é verdade. É por isso que esse cuidado que a gente tem aqui de falar sempre, que a pessoa sempre vá, ao ter um documento que conste a sua profissão como agricultor, que ela possa guardar esse documento, juntar esse documento durante a sua vida. Você está em ritmo de feriadão, mas dê uma parada, reflita e nós estamos aqui para receber a sua pergunta na área da Previdência Social. 085 99273 4353. Ariel em Itapiúna. Minha tia é funcionária de escola pública, ela tem 52 anos de idade. Quando ela irá se aposentar, professor Paulo Bacelar? Quantos anos, Luciano? 52 anos de idade, bem distante ainda, não é? A mulher ela vai se aposentar com 62 anos de idade e 15 de contribuição. Ela precisa saber como é que está seu cadastro agora, que é tempo de olhar para que no futuro não tenha problema. E neste caso, se Itapiúna tiver o regime próprio de Previdência Social, talvez as regras sejam diferentes em relação ao regime geral da Previdência Social? Mas eu acho que a cada momento que se faz uma reforma, uma alteração, se aproxima mais das regras gerais, né? Então, praticamente no futuro, a aposentadoria do regime próprio será igual à do regime geral também. A Rebeca Alcântara, em Pentecoste, professor Paulo Bacelar, diz o seguinte: minha cunhada tem 2 sobrinhos com autismo, ambos são gêmeos e têm 13 anos. Ela pode conseguir algum benefício para os 2 sobrinhos, para os 2 filhos, professor Paulo Bacelar? Sim, aí sim. Pode sim, ela pode ter 2 vínculos, né? 2 benefícios de autismo, que é dado direito a essas pessoas o BPC, e ela pode ter 2 BPC de 2 crianças da mesma casa. Independente da renda, porque tem aquela regra que limita o BPC para quem ganha dentro de casa, acima de 1/4 de salário mínimo? Isso sim. Quando você tem um BPC, você vai analisar a renda familiar per capita, mas um BPC, um BPC ao deficiente, e a pessoa idosa também, ele não é considerado como renda para o cálculo de um outro BPC. Professor Paulo Bacelar, quem tem dúvida na área da Previdência Social pode mandar um recado para o 085 99273 4353. A pergunta é do Edilberto em Baturité. Professor Paulo Bacelar, como funciona o sistema de aposentadoria para quem é gari?
eu tenho 54 anos de idade, falta quanto tempo para eu me aposentar? Olha, o gari, ele não tem uma legislação específica, mas a gente pode tentar considerar o gari como uma atividade especial, né? Mas precisa ter o PPP do período. Se for funcionário público é mais difícil, porque o município não tem, geralmente não tem o PPP. Isso pode ser levado para a justiça para ser considerado pela atividade. Agora, tem que ter 60 anos de idade e 25 anos de contribuição. Professor Paulo Bacelar, a gente acompanha o dia a dia desses trabalhadores, principalmente da área pública, que eles se submetem a determinadas condições insalubres, seja por falta de equipamentos adequados, no manejo do lixo, no manejo desses produtos que são recolhidos diariamente nas ruas das pequenas, médias e grandes cidades. No caso específico do gari, ele vai esperar com o PPP menos tempo, ou seja, nas condições normais o homem se aposenta com 65 anos de idade e a mulher com 62 anos de idade. E temos também tanto mulheres quanto homens trabalhando na condição de garis. Eles levam uma certa, vou colocar assim, uma certa vantagem do ponto de vista da idade? Na idade sim, mas tem que ter os 25 anos de contribuição como o gari, né? Então, se aposenta como homem 5 anos a menos, mas tem que ter 10 anos a mais de contribuição. E a mulher com 2 anos a menos e 10 anos a mais de contribuição. Para a mulher, não é nem tanta vantagem mais, né? Porque é só 2 anos a menos de idade, mais 10 anos a mais de contribuição. Então, fica essa questão que tem se discutido bastante, se é constitucional, ou se é ético, se é válido você ter uma aposentadoria especial com a idade mínima, já que a aposentadoria especial é para exatamente diminuir, né, o tempo daquelas pessoas que têm uma exposição à sua saúde, agente nocivo que prejudicou a sua saúde durante o tempo. Então a ideia da aposentadoria especial é a pessoa se aposentar mais cedo. Mas nesse caso da reforma da Previdência, foi criado esdrúxulamente, como eu diria aqui, e outros juristas também, a formação dessa idade mínima como uma questão que não tem sentido. Professor Paulo Bacelar, a ouvinte Neide Freitas está em Fortaleza, nos mandou uma mensagem pelo YouTube. Tenho 51 anos de idade, passei 12 anos como estoquista em um comércio e 5 anos em uma empresa de calçados. Atualmente estou trabalhando por conta própria. Quando vou poder pedir a minha aposentadoria? Pelo que ela diz, 17 anos de contribuição, 51 anos de idade. Como a gente fala sempre, né? Ela tem uma idade ainda baixa, dá para fazer seu planejamento, saber se vale a pena ela contribuir um valor a mais, um valor maior durante o período que falta, mas ela só se aposenta com 62 anos de idade. Faltam 11 anos para a Neide Freitas se aposentar. Então, nessa situação, qual é o conselho que você passa para a Neide e para outras pessoas que se encontram nessa mesma situação? É manter o vínculo com o INSS? Quais são os caminhos, professor Paulo Bacelar? E aqui, seguramente, a gente pode falar quais são os caminhos para a aposentadoria da Neide Freitas em Fortaleza. Ela fazer um planejamento. O que é o planejamento? Procurar um profissional que calcule os valores futuros, faça as simulações de valores futuros, o valor até o teto da Previdência, o valor mínimo, para saber quanto ela vai gastar daqui para frente e se vale a pena esse custo para ela ter uma aposentadoria maior quando fizer 62 anos de idade. Dúvida? Mande o seu recado para 085 99273 4353. Maria Eduarda em Baturité. Professor Paulo Bacelar, como posso dar entrada no pedido do seguro maternidade? O seguro funciona durante toda a gestação? Sim, o salário maternidade, né, para fazer, era para ser pago nos 4 meses que precede, né? Aliás, que posterior, os 4 meses posterior ao parto, para que aquela pessoa tivesse um dinheiro para se manter naquele período que ela está afastada para cuidar do seu filho. Mas como o INSS concede os benefícios de forma atrasada, com 6, 7 meses de atraso, então ela perde um pouco o sentido, porque era para ela estar recebendo exatamente quando se afasta, quando tem um parto. Mas ela vai ter que se afastar esses 4 meses, não trabalhar,
e receber esse atrasado quando o INSS conceder o benefício. Agora, quando a Maria Eduarda pergunta se o seguro, o salário maternidade funciona ao longo de toda a gestação, deixa entender, professor Paulo Bacelar, e aqui é uma dúvida que as mulheres expõem, que se ela recebe durante todo o período de gestação. Não, o benefício é de apenas 4 meses, pós-parto. 4 meses. Pós-parto ou pós-adoção, né, professor Paulo Adoção, o salário maternidade para a adotante, ela pode começar, Luciano, somente, aliás, ela pode começar até quando tiver a guarda para fins de adoção. Quando ela entra com a guarda para fins de adoção, ela já pode pedir o salário maternidade ao INSS. E a mãe biológica, se ela já teve o salário maternidade dessa criança e depois deixou para adoção, a mãe adotante também terá direito ao salário maternidade. Olha só que coisa, né? Entendi, professor Paulo Bacelar. Vai ter benefício para a mãe biológica e vai ter benefício para a mãe adotante também. Mais uma pergunta, e você tem dúvida? Mande a sua mensagem dizendo em que cidade você se encontra. A linha direta, o WhatsApp 085 99273 4353. Pedro Aurélio, em Fortaleza. Tenho 47 anos de idade e nunca contribuí para a Previdência Social. Apenas trabalhei fazendo bico, mas nunca tive um emprego de carteira assinada. E isso pode interferir na minha aposentadoria? Se a resposta for sim, o que eu devo fazer? Pronto, deu o caminho para o Pedro Aurélio, professor Paulo Bacelar. Sim, ele está trabalhando sem carteira. Nunca trabalhou de carteira assinada. Já 47 anos de idade. Já fez bico, poderia ter contribuído como autônomo, como contribuinte individual, pelo site do INSS, podendo tirar a sua própria guia e fazendo as contribuições. Mas com 47 anos ainda não fez, dá tempo ainda de começar a fazer, porque ele só vai se aposentar com 65 de idade, né? 65 anos de idade. Então ele vai no site do INSS, no meu.inss.gov.br, e lá, antes mesmo de acessar o sistema, sem precisar fazer a senha, sem precisar logar, tem lá a aba GPS, que é Guia de Pagamento da Previdência Social. Que ele pode entrar na guia de pagamento, emitir a sua própria guia com o código de pagamento correto, com o valor que é do salário mínimo para cima, ou um salário mínimo acima de um salário mínimo, e fazer o pagamento, gerar a guia e fazer o pagamento mensalmente, todo mês até que complete 15 anos de contribuição. No caso dele, 20 anos de contribuição, porque ele está começando a contribuir agora, e se aposentar com 65 anos de idade. Então, daqui a 20 anos, ele vai ter 47, vai ter 67. Então, ele tem que começar a contribuir imediatamente, que é para ter benefício daqui a 20 anos. Professor Paulo Bacelar, acompanhei com atenção essa sua resposta e fiquei atento porque você deixou para o finalzinho. Eu ia dizer, olha, vou jogar areia, farinha no ventilador do professor Paulo Bacelar, mas ele acrescentou o detalhe que é muito importante para os homens que não começaram a contribuir antes da reforma previdenciária de 2019, a regra mudou e o tempo de contribuição é de 20 anos, ou seja, no caso o Pedro Aurélio ainda está em tempo de começar a contribuir com 20 anos mensalmente, transferindo aquele dinheirinho para o INSS aos 67 anos de idade, aposentadoria garantida. E a dúvida é do Ronaldo em Amontada. Tenho 52 anos de idade e 22 anos de contribuição. Quando posso pedir a minha aposentadoria? Bem redondinho. 52 de idade? Exatamente, 22 de contribuição. Menos 65 dá 13, né? Exatamente. E tem quantos anos de contribuição? 22 anos. 22. 65, não tem como fugir. 35 de contribuição, ele vai se aposentar com 90% da média, se ele continuar contribuindo até lá. E a idade, professor Paulo Bacelar? 65. 65, pronto. Ronaldo, continua contribuindo, não larga o INSS e garante aí uma aposentadoria para depois ficar ali em Caraizinho de Amontada, olhando para o mar, comendo peixe. Ó, Luciano, só para fazer aqui ó, a análise. Mais a idade, somado a idade, se ele der 105, ele se aposenta antes dos 65 de idade, certo? Certo. Então, se tiver 50 anos de contribuição, fiz. Mas ele, ó, mesmo contribuindo até lá, até os 65, ele só chega a 100 pontos. Então, ele não se aposenta antes. Só se aposenta com 65. E 35 de contribuição. 35 de contribuição fechada. E nesse caso, vale a pena o Ronaldo contribuir um pouquinho a mais, professor Paulo Bacelar, ao longo de 13 anos? Porque ele vai se aposentar com 95% da média. Então, tudo que ele contribuir vai ser contado.
Conselho dado, Ronaldo, então aproveita a onda. Contribuir, até lá. A Lourdes, em Fortaleza, professor Paulo Bacelar, é comum o pagamento do INSS demorar a cair? Passei por um grande susto quando olhei minha conta e vi que o pagamento não estava lá. Não sei, uma coisa que eu não bato no INSS é o dinheiro entrar na conta no dia verdade, certo. É um sistema altamente perfeito. Eu diria perfeito mesmo, porque mesmo com greve de servidor, com greve de perito médico, greve da Receita Federal, a Previdência Social nunca deixou de pagar aos segurados. Os segurados e os beneficiários, que eu digo, né? Segurados e seus dependentes. Então, assim, ou o benefício foi suspenso, ou ela errou a data do pagamento, que acontece também, às vezes muda a data do pagamento, de acordo com o número do benefício, mas se é uma coisa certa, é o dinheiro entrar na conta certinho no dia correto. Professor Paulo Bacelar, o Ramon está em Pentecostes, diz que trabalha com transporte de carga durante 14 anos, ou trabalhou, tem 54 anos de idade e sofre com muitas dores na lombar e nos braços. Aí ele pergunta, o senhor, professor Paulo Bacelar, acha que eu poderia solicitar um atestado para conseguir algum benefício previdenciário? Se ele está com dores, ele tem que ter um atestado médico dizendo que está incapaz de exercer atividade remunerada. Ismael Freitas, em Fortaleza. Professor, estou com 59 anos de idade e já estou finalmente para conseguir minha aposentadoria. Já marquei o exame e já pedi os meus documentos. O trâmite demora muito? O senhor acha que eu devo continuar contribuindo até me aposentar ou não? Se é 59 anos de idade, professor Paulo Bacelar, só se for o caso aqui de pedir de aposentadoria por invalidez, se ou auxílio. Ele deu entrada na aposentadoria. Ele tem 59 anos de idade. Mas com quantos de contribuição? Não disse. Não disse. Se ele não tem implementado as condições para aposentadoria, é bom que ele continue contribuindo. Mas ele tem que ver se já implementou as condições para aposentadoria. Ele tem que ter certeza que vai sair a aposentadoria, porque senão ele vai estar jogando dinheiro fora. Ligada na FM 104.3, a nossa Expresso Grande Fortaleza, a Magnólia está em Calcaia, diz que tem um filho de 14 anos que foi diagnosticado com miopia degenerativa e ela pergunta se pode conseguir algum benefício social para o filho. Se for o laudo médico atestando a incapacidade não, mas o impedimento de longo prazo, impedimentos sensoriais, sociais, que impedem dele ter uma vida normal, aí ele tem direito ao BPC. Micael, em Aracati, tenho 55 anos de idade e contribuo há 7 anos. Quanto tempo falta para eu me aposentar? A conta tá bem fácil, Micael. Fica atento à resposta do professor Paulo Bacelar. Ele tem quantos anos de idade? 55 anos de idade. Faltam ainda 10 anos para ele se aposentar. 7 anos de contribuição. Ele Faltam 8 anos de contribuição. 7, ele vai se aposentar daqui a 10 anos. Nesses 10 anos, ele precisa contribuir 7 anos. Não, mais 8 anos, porque ele tem 7 anos. 8, Então, Micael, olha, faz esse dever de casa aí, é importantíssimo para você não ter atropelos na hora de pedir a aposentadoria, continuar contribuindo para o INSS. E você também pode fazer, como acaba de fazer o Micael, manda um recado, uma mensagem, a sua pergunta para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Rafael, em Fortaleza, quando uma pessoa já tem a idade necessária para se aposentar, porém não tem o tempo de trabalho suficiente, o que é preciso fazer para se aposentar, professor Paulo Bacelar? Contribuir daqui para frente. Não tem como ele contribuir períodos anteriores. Um exemplo, Rafael, se você tem 65 anos de idade e 13 anos de contribuição, você tem que contribuir os outros 2 anos e fechar os 15 anos. Exatamente. A não ser, Luciano, por exemplo, que ele pagou 13 anos sem parar até 2024, até 2023, 23. Então, se ele não perdeu a qualidade de segurado, quem contribuiu 13 anos seguidos até 2023 ainda está na condição de segurado, certo? Do ano 2025. Então, ele vai poder pagar esse atrasado de 2 anos e se aposentar, porque ele ainda não perdeu a qualidade de segurado. Aí ele pode pagar o atrasado, mas se ele já perdeu a qualidade de segurado, já tem mais de 2 anos
que ele parou de contribuir, aí não adianta ele contribuir nenhum valor em atraso. Laísa Lopes está em Maranguape. Minha mãe fez todo o procedimento da perícia para se aposentar. Porém, faz 3 meses que ela não recebeu mais nenhuma novidade. Isso é normal, professor Paulo Bacelar? O que ela precisa fazer? Ela deu entrada. 3 meses esperando. Tá dentro daquele prazo? Mas ela precisa entrar no meu INSS e olhar o pedido que ela fez para ver se ele está em análise. Porque muitas vezes ele pode estar em alguma exigência e a pessoa não recebeu o e-mail, não ficou sabendo da exigência. É bom que ela entre sempre no meu INSS, na parte de pedidos, meus pedidos, e vai olhar se o benefício está em análise. Se ele estiver em análise, é porque ainda não foi concedido o benefício, nem concluído ainda a tarefa. Chega mais uma pergunta. Rubens Neves, em São Gonçalo do Amarante. Tenho 60 anos de idade e 23 anos de contribuição. Falta muito tempo para eu me aposentar? 63 anos, né? 65. 65 e 23 anos de contribuição. Ele é homem? Homem. Já tem tempo para se aposentar. 65 anos. Você não, disse ele tem 65? 60 anos de idade 60. e 23 anos de contribuição. 60 de idade. Então, falta ainda 5 anos para ele se aposentar. Não vale a pena ele parar de contribuir e esperar os 5 anos. Ele pode ou continuar contribuindo ou ficar contribuindo uma contribuição por ano como contribuinte individual para manter a condição dele de segurado e ele se aposentar aos 65 anos de idade. Vamos a Guaraciaba do Norte, frequentada nesse período de Semana Santa, muita gente andando pela serra, clima agradabilíssimo, professor Paulo Bacelar. O Werler faz a seguinte pergunta: tenho 49 anos de idade, sou de Guaraciaba do Norte, ele reafirma, sou agricultor, tenho todas as provas da atividade agrícola, quero saber se tenho direito à aposentadoria, pois tenho problemas de saúde, como pressão alta, esporão de calcanhar, esporão de galo, né? Esporão de galo é no calcanhar, professor Paulo? Esporão de calcanhar, né? E problema de coluna que fico acamado. Será se tenho direito ao benefício à aposentadoria? É possível, mas toda vez que tem doença, precisa ter o atestado médico mostrando que a pessoa está incapaz de trabalhar. Não é pela doença que o benefício é concedido, é sim pela incapacidade de exercer atividade laboral. Professor Paulo Bacelar, Lindomar, em Camusim, faz o seguinte relato. Eu recebo o BPC, mas um dia desses liguei para o INSS no 135 e o funcionário me falou que eu tenho o direito de receber o auxílio por incapacidade. E ele me falou que eu não perco o BPC. Fico recebendo os dois, queria que você me tirasse essa dúvida. Não, está errado. Essa informação está errada. O benefício por incapacidade, ele é um benefício previdenciário. E há impedimento de receber ao mesmo tempo um benefício previdenciário e um BPC. Então ele não pode receber os dois ao mesmo tempo. Professor Paulo Bacelar, aqui, se o Lindomar, ele não disse qual é a idade, mas estivesse contribuindo para a Previdência Social e hoje recebendo o BPC por alguma circunstância, ele lá na frente poderia pedir a aposentadoria, sim, mas teria que renunciar ao BPC. Exatamente, mas teria que contribuir como facultativo. Como segurado facultativo no Código 1473. Só assim ele pode continuar contribuindo para fechar os 15 anos e se aposentar e pedir a baixa do BPC e pedir a sua aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, muita gente confunde BPC com aposentadoria. Tanto é que nós recebemos perguntas se quando uma pessoa que recebe o BPC, ao morrer, deixa a pensão para o cônjuge, para a cônjuge. Mas tem uma diferença grande entre BPC e aposentadoria. O BPC, que é da Lei Orgânica da Assistência Social, é um benefício da assistência social. Por isso que são para pessoas que não têm a renda familiar, né, maior do que 1/4 do salário mínimo, que são necessitadas desse dinheiro para sobreviver, precisam dele para sobreviver. Então ele não gera direito a 13º salário, porque não é um benefício que houve contribuições para ele receber. Mas a aposentadoria sim, a pessoa contribuiu do seu bolso para gerar a sua aposentadoria, para investir na sua aposentadoria. Que aí você vai ter um benefício dali para frente, depois que implementa as condições, e ela vai receber o 13º salário também.
Eu já estava esquecendo, e para você anotar bem direitinho aí, porque o telefone é útil, a linha direta é útil, 085-99273-4353. Mande a sua mensagem e ao escrever o texto, diga em que cidade você se encontra. O Matheus está em Canindé, professor Paulo Bacelar, e diz o seguinte: eu sou PCD, pessoa com deficiência, e trabalhava em uma empresa, mas fui demitido sem justa causa. Existe lei para um PCD ser demitido sem que haja outra mesma vaga, outra pessoa nessa mesma vaga? Posso estar mal informado, mas o cargo que eu trabalhava ainda continua vago. Poder não pode, né? Mas as empresas fazem, e aí depende aí da fiscalização do Ministério do Trabalho para poder multar essa empresa. Mas poder demitir, a empresa pode, porque é uma liberalidade da empresa. Arlindo, em Fortaleza, sou pensionista da Prefeitura de Fortaleza, faço 65 anos de idade no mês de julho. Eu posso me aposentar pelo INSS tendo 31 anos de contribuição. Só pode, hein, professor? Só pode. Você já tem 31 anos de contribuição e 65 de idade? Exatamente. 65 de idade, olha só. Vai ter 11% a mais, 11 vezes 2, 22% a mais, 82% da média de contribuições. Ele vai ter a média e vai ser 82% da média. Professor Paulo Bacelar, sem que isso atrapalhe a pensão que ele recebe, o Arlindo recebe da Prefeitura de Fortaleza. Sem atrapalhar a pensão. Agora, se um dos dois benefícios for acima do salário mínimo, os dois benefícios forem acima do salário mínimo, ele vai fazer a fixação do benefício de maior valor e aquele de menor valor vai sofrer uma redução. Aí pode chegar ao salário mínimo também. Eu volto sim, Marcos, sou obediente. Já temos aqui a pergunta do Francisco Rogério em Guaraciaba do Norte. Trabalho na Prefeitura de Guaraciaba há 27 anos e tenho 48 anos de idade. Falta muito tempo para eu me aposentar? 48 anos de idade, 27 anos de contribuição. Para ele ter 30 anos de contribuição, ele precisaria ter 62 de idade, né? No regime próprio de Previdência. Ou 65 com 15 anos de contribuição. Então ele se aposenta com 62, tendo aí 30 anos de contribuição, se ele fechar. Professor Paulo Bacelar, agora é o seguinte, se Francisco Rogério, continuar vinculado ao regime próprio de Previdência Social lá em Guaraciaba do Norte, aos 65 anos de idade, ele vai ter, professor Paulo Bacelar, mais 12 anos, 17, 37 anos, 38 anos de contribuição. Vai levar vantagem nessa aposentadoria do ponto de vista de valor, se ganhar um pouquinho acima do salário mínimo? Vale, porque se a regra geral estiver valendo, ele vai se aposentar também com 62, com 60% mais 2% da média de todo o tempo contributivo. Ou não vai valer tanto a pena porque ele já vai ter a integralidade e ele vai se aposentar com um valor integral quando ele tiver 62 e 30 anos de contribuição. Vamos à região do Sertão Central, em Quixadá. O Carlos manda a seguinte mensagem: minha esposa tem 53 anos de idade, não contribui para a Previdência Social. Como fazer, professor Paulo Bacelar, para minha esposa se aposentar? Aí ele diz, sou casado no civil com ela, trabalho de carteira assinada há mais de 30 anos. Professor Paulo Bacelar, ainda há tempo para o dever de casa ser feito aqui para a esposa do Carlos? Olha, eu tenho vários exemplos de parentes, de pessoas próximas que o marido trabalha e a mulher não trabalha. E lá na frente, a pessoa, por exemplo, eu tenho um amigo que ele trabalhava numa construtora, ganhava muito bem, e hoje está aposentado, a aposentadoria dele acho que não chega aos 5 mil reais, e eles tiveram que baixar o seu nível, né? O padrão de vida, porque a esposa a vida inteira acompanhou ele, era de construtora, vivia viajando para as cidades. Em alguma cidade ou outra ela trabalhava como professora no colégio, pagava, mas contribuía pouco e não se aposentou. E hoje ela, se tivesse feito as contribuições lá na época, quando eu falava para ele fazer as contribuições dela, ela teria também a sua aposentadoria, ser a renda dos dois, né? Hoje a vida é a renda só do marido. Então, muito casal vive desse jeito. Somente o marido contribui, trabalha, e a mulher é dona de casa, fica em casa cuidando dos filhos, da casa, mas não contribui. Tanto que ela pode contribuir como segurada facultativa. Foi para isso que foi criado o segurado facultativo, para as pessoas que não trabalham poder contribuir. Então ela vai no site do INSS, meuinss.gov.br, e também gera a GPS, que é Guia de Previdência Social, com código. Aí pode ser o código 1473, que é o código de 11% do salário mínimo,
ou o código 1007, que é o código de 20% entre o salário mínimo e o teto, um valor a mais do que o salário mínimo. Então ela tem que fazer esse estudo para saber qual o valor que ela deve contribuir. Professor Paulo Bacelar, eu estava refletindo, ouvindo a sua resposta e fazendo aqui um exercício sobre esse trabalho que nós fazemos no Jornal Alerta Geral, que eu defino como educação previdenciária, que é dar sugestão, orientação e esclarecimento. E eu fico sempre pensando aqui na situação, principalmente, de mulheres que são casadas, que têm seus companheiros, mas nunca dentro de casa surgiu aquela preocupação para que ela também tivesse a vinculação com a Previdência Social. E a gente se depara com determinadas situações que nos chamam a atenção por conta da ausência, da falta de perspectiva de uma aposentadoria, como você acaba de falar em relação a esse casal de amigos, que ele trilhou o caminho da engenharia, trabalhava, bom salário, mas ela não contribuía para a Previdência Social. Então, temos muitos casos, milhares, milhões de casos no Brasil, milhares de casos no Ceará nessa situação. Então, para você, mulher casada, junta, convivendo com um companheiro, com uma companheira, que você tenha sempre essa preocupação de criar esse vínculo com a Previdência Social, porque ninguém vai pegar no seu pulso lá, a renda pode até ser baixa, mas pelo menos você não vai passar aqueles momentos de dificuldades e de humilhação e se transformar em pedinte. Tem a dependência também, né, da renda do marido, né, que quando chega a uma certa idade, a pessoa não tem dinheiro para fazer outra coisa, vai sempre ter que pedir para o marido para comprar as coisas, ou marido ou esposa, né, tanto faz, quem está nessa situação. Então, a gente sempre orienta a pessoa a pagar a sua previdência e ter a sua renda. A outra coisa também que é bom é que um gera pensão para o outro, né, caso a esposa que trabalha em casa venha a falecer antes do marido, ela deixará a pensão para o marido. No caso dela não estar contribuindo, ela vindo a falecer, não tem benefício nenhum para o marido nesse caso. Então, para finalizar essa nossa conversa, que tem como foco a pergunta do Carlos em Quixadá, Carlos, começa a contribuir para sua esposa, para o INSS, ou convencê-la a contribuir para o INSS, porque você já fez o seu dever de casa, a aposentadoria garantida, para ela ainda há tempo. 53 anos de idade, 15 anos de contribuição, aos 65 anos de idade, 58 anos de idade, ela vai ter 68 anos de idade. Repetindo, ela tem 53 anos de idade, começando a contribuir hoje, aos 68 ela vai ter a aposentadoria garantida. Linha direta 085-99273-4353. Cícero, na cidade de Icó. Vou receber o auxílio por incapacidade temporária por 6 meses. Esse auxílio pode ser transformado em auxílio por incapacidade permanente, professor Paulo Bacelar? Ele está com auxílio doença. Não é isso? Ele diz incapacidade temporária, 6 meses. Que seria o auxílio doença antigo, né? O nome. Só mudou o nome. É porque ele aí acrescenta, ele disse que o médico deu o laudo por tempo indeterminado. Pode, aí é que está na data da perícia médica de prorrogação, ou, por exemplo, Zenô, quando você entra com um pedido agora de auxílio doença, mesmo com atestado médico, que constatando a incapacidade permanente, não tem como você dar entrada na aposentadoria direto. Você entra primeiro com um pedido de benefício por incapacidade temporária, que vai ser analisado de forma automática, de forma online. Não tem perícia médica nos primeiros 180 dias. Então ele dá entrada, vai ser analisado o atestado médico, vai ser concedido o benefício por incapacidade temporária. Quando chegar depois que passa esse primeiro período, ele tem que dar entrada novamente em outro benefício. Não tem mais a prorrogação, o pedido de prorrogação nesse tipo de benefício que foi considerado somente pelo atestado médico. Quando ele faz esse novo pedido, aí vem a perícia médica presencial. Aí é que é a hora, o momento dele mostrar o atestado médico, o novo atestado médico, sempre atualizado. Muitos clientes me perguntam, alunos, se precisa, na hora de pedir a prorrogação, precisa atualizar o atestado, ter outro atestado. Sim, claro que tem, porque você precisa saber se naquele momento da perícia você ainda está incapaz. Então aí ela apresenta o atestado médico, de forma que mostre que ela está incapaz permanentemente, e aí o benefício é transformado em uma aposentadoria. Tem uma informação que eu não acrescentei aqui, encaminhada pelo Cícero, professor Paulo Bacelar, o nosso ouvinte em Icó, que ele diz assim, ele termina a explanação dizendo, eu estou desempregado. Professor Paulo Bacelar, nessa condição de desempregado, quem vai pedir auxílio por incapacidade temporária pode encontrar algum contratempo? Pode, agora, não,
Poder, é mais ou menos, né? Porque mesmo que ele esteja desempregado no momento, o que vai valer é o estado de graça. É o período que ele se mantém como segurado após a data da demissão, que ele mantém a qualidade de segurado por um período. Se nesse período ele ficou incapaz, mesmo ele desempregado, ele terá direito ao benefício. Donizete, em Senador Pompeu, tem 42 anos de idade, sofre com diabetes, 10 anos de contribuição, se queixa de dores nas pernas, cansaço permanente, vista embaçada e quer saber se nessa condição, professor Paulo Bacelar, pode pedir aposentadoria ou o auxílio doença. Primeiro, o benefício por incapacidade temporária, que é o auxílio doença, para ser analisado e aí ter atestados médicos que comprovem que a pessoa está incapaz ou provisoriamente, ou até mesmo definitivamente. Pergunta da Elineide em Russas. Olha só, professor Paulo Bacelar. Tenho 42 anos de idade, sou dona de casa e queria saber se posso contribuir para o INSS. E quanto tenho que contribuir? Minha renda é apenas do Bolsa Família. Ela pode contribuir como dona de casa. É o código 1929, né? E ela vai contribuir com 11% do salário mínimo atual, que dá R$ 166,98. Sabe, Luciano, eu fiz um grande amigo em Salvador, que foi o taxista que levava meu pai para fazer as compras, supermercado, ele ia para farmácia e tudo. Era o motorista particular dele, entre aspas, né? E ao ter o contato ali, né, nesse final de ano, eu fiz uma amizade muito grande com ele e eu vi que ele não estava contribuindo. Então, todo ano, todo mês, ele me cobra. Eu mando para ele a guia. Eu fiz esse contrato com ele, né? Ó, eu vou te ajudar a você se aposentar. Então, eu mando para ele todo mês a guia de Previdência Social exatamente nessa alíquota de 11%, que ele agora está protegido. Vai proteger de um acidente, ou até mesmo se vier a falecer, a família terá direito à pensão. E vai garantir também a aposentadoria dele quando ele tiver 65 anos de idade. Olha aí, um taxista estava sem contribuir, desamparado. Professor Paulo Bacelar, e essa história já está há quanto tempo? Não, começou agora, né, em janeiro. Então, desde janeiro, ele voltou a contribuir. Já tinha contribuído muitos anos atrás, mas agora vem contribuindo e ele me liga toda vez. Cadê a minha guia? Ele quer pagar até o dia 15, certinho. Então é aquele aperreio para eu mandar para ele a guia, mas eu mando para ele todo mês a guia para ele pagar. Eu vou citar um caso também, que é bem pertinho de mim. Tem um pedreiro chamado Carlos no município de Trairi, que ele nunca contribuiu para a Previdência Social. E aí eu chegava, conversava com ele, aqui e acolá ele fazia serviços para mim. E eu digo, Carlos, por que você não contribui? Tem esse caminho assim, seu Luzenor, como é que eu contribuo? Professor Paulo Bacelar, essa história já tem 8 anos. E o Carlos agradece diariamente aquela dica, aquela sugestão que eu apresentei há exatamente 8 anos. Ou seja, ele já teve até direito, professor Paulo Bacelar, a auxílio por problema de saúde. Ou seja, se não tivesse contribuindo, não teria nenhuma proteção do INSS. Exatamente. E, Luciano, tem outro caso rapidinho. Eu fiz agora em abril, você não me deu os parabéns, mas eu fiz agora em abril. Parabéns, professor Paulo Bacelar. Faria agora, em dia 8 de abril, 20 anos que eu tomei posse no INSS como servidor público. E em 2005, né? 8 de abril de 2005. E em 2005, eu tinha outro relacionamento e eu falava com a pessoa da família que pagasse a contribuição previdenciária. Na época, ela tinha 60 anos. Ela dizia assim, não... Ela já tinha 5 anos pago. Não, é muito tempo eu pagar, 10 anos. Já fazem 20 anos que ela não pagou. Olha, quer dizer, ela já poderia estar aposentada há 10 anos. Ela achou 10 anos muito para ela fechar os 15. E hoje já tem 20 anos e ela não contribuiu e hoje não está aposentada, tem 80 anos de idade e não está aposentada. Então, a gente tem essa questão do futuro, né? Do tempo, da demora. Mas a hora chega, exatamente. A hora chega e o tempo cobra. O Marcos, em Maranguape, estou com 10 anos que não pago o INSS. Cheguei a pagar há 5 anos. Estou doente. Tenho direito a algum auxílio do INSS? Olha só a situação do Marcos em Maranguape. Há 5 anos sem contribuir, ele não é mais segurado a Previdência. Mas se ele tiver uma incapacidade comprovada lá há 5 anos atrás... Olha aí, Zé Louco, que coisa. A Previdência, como ela protege. Se a incapacidade dele começou lá atrás, né, 2020, vamos dizer, são 5 anos.
E ele, na época, era segurado da Previdência, ele dá entrada hoje, ele vai conseguir o benefício daqui para frente. Wesley, em São José dos Campos, no interior de São Paulo, é o alerta geral, além da divisa do estado do Ceará. Minha mãe tem 67 anos de idade, é do lar, nunca trabalhou, tem a saúde plena, não tem qualquer deficiência. Ela pode pedir a aposentadoria? Quais são as condições para ela se aposentar? Ela é do lar, não contribui. Ele teria que estar contribuindo, 67 ser cadastrado no CAD único e ter contribuído há mais de 15 anos para poder pedir a aposentadoria dela. Chega mais uma pergunta da Antônia em Senador Pompeu. Tenho mais de 15 anos de contribuição, tenho artrose, sofro com bico de papagaio e hérnia de disco. Tenho direito à aposentadoria? Estou com 56 anos de idade. Pois é, por aposentadoria por idade, ela vai ter aos 62, né? Já tem os 15 anos de contribuição, não é isso? E ela pode se ter um auxílio doença antes da aposentadoria dela, se ela apresentar um atestado médico que está incapaz para trabalhar de acordo com essas doenças que ela tem. A Antônia não disse se é trabalhadora urbana, trabalhadora rural, mas se for trabalhadora urbana, com os 15 anos de contribuição, está bem protegida pela Previdência Social. Se for trabalhadora urbana, só um detalhe, Antônia, não é, por exemplo, a contribuição sindical que a permitirá a aposentadoria ou qualquer outro benefício da Previdência Social. Registrar aqui a audiência que nós temos pela Rádio Sertão Central 1570 AM em Senador Pompeu. A você, o nosso muito obrigado. Gabriel, pelo Instagram em Fortaleza. Minha mãe ficou viúva recentemente. Ela é aposentada por idade e o meu pai era aposentado por auxílio doença. Ela terá direito à pensão sem perder a aposentadoria? Eles eram casados no papel. Com certeza, eu acho bonito isso quando fala casados no papel, né? Não é, professor Paulo Bacelar? Retrato de compromisso e comprometimento. É verdade. A gente sabe como é difícil uma pensão por morte quando a pessoa não é casada. Tem que provar a união estável. Tem todos os direitos, mas tem que comprovar. É mais difícil. Então, nesse caso, ela terá sim direito à pensão e irá acumular com a aposentadoria dela sem problema nenhum. Se ele recebe auxílio doença, ele sendo um benefício previdenciário, gera direito à pensão por morte. Antônio em Maranguape, tenho 2 empregos, 30 anos, vigilante, carteira assinada e um ano como motorista avulso. Minha dúvida é, se eu assinar a carteira, irei me aposentar mais cedo? Ele não disse se são 30 anos de contribuição. Então, ele vai se aposentar com 65 anos de idade. Ele, sendo de carteira assinada, é bom porque ele tem a contribuição dele já descontada em folha. É mais fácil, mas a aposentadoria será mesmo 65 anos de idade. Francisco em Fortaleza, sou policial militar da reserva, tenho 22 anos de contribuição para o INSS, iniciativa privada e agente público. Qual regra para a minha aposentadoria? Ele é o quê? Ele é policial militar da reserva. Aí tem 22 anos de contribuição para o INSS. Ah, sim. Mas aí é porque eu... Está no INSS também, né? Como policial se aposenta pelo INSS, professor Paulo Marcelo? Não tem aposentadoria, ele está na reserva. Ele está na reserva. No regime militar. Ou seja... Agora, ele está contribuindo também para o regime geral. 22 anos já de contribuição. 65 de idade, normal. Pronto, aí vai acumular com a reserva do militar. Com a renda que tem como militar. Como policial militar, né? A Juliana está em Caridade. Tenho 30 anos, vou deduzir que é 30 anos de idade, e em 2025 me inscrevi como agricultora. Gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, se preciso contribuir para o INSS quando chegar à idade de me aposentar como agricultora. Aí ela diz, observação, nunca contribuí. Se ela tem 30 anos de idade, professor Paulo Bacelar, mora na zona urbana e não exerce atividade rural, é um risco... Não, ela não é agricultora de viver da roça, né? Ela vive na cidade, ela deve ter a outra atividade. Acredito, né? Eu estou falando aqui sem conhecer. Mas é melhor que ela contribua de forma segura, ou como dona de casa, no código 1929, ela sendo registrada no CAD único e não tendo renda, ela vai pagar R$ 56,00 por mês, ou ela paga no código 1473, que é um código mais seguro, valor maior, de R$ 166,98, mas é um código que a pessoa contribui e fica tranquila, porque essa contribuição não vai ser analisada, a validade dela, ela vai ter as contribuições já validadas automaticamente. Então, seria a melhor opção, ela pagar como
facultativa, mas com o código 1473, que é de 11% do salário mínimo. Essa pagar... é a melhor forma para ela contribuir sem ter problema nenhum na hora de se aposentar. E pagar mensalmente, né, professor? Todo mês até o dia 15 do mês seguinte, você paga o mês anterior. Então, paga o mês de abril, você vai pagar até o dia 15 de maio de 2025. Até o dia 15, pode ser antes. Mas é a melhor forma, a forma mais segura para que a pessoa se aposente, não é no código da dona de casa, o 1929, que depende de alguns requisitos. É o código 1473, que é de 11%. Juliana, nem sempre a resposta que nós levamos a você, ouvinte internauta, é a orientação, é o conteúdo que você gostaria de ser contemplado ou contemplada, mas acima de tudo está aqui o compromisso com a informação verdadeira, com a orientação segura, daí a credibilidade do Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Linha direta 085 99273 4353. Reinaldo está na cidade do Crato, colado ali com a nossa FM 106.5, diz, tenho visão monocular, tenho 18 anos de contribuição, trabalho como motorista, mas estou afastado. Tenho direito à aposentadoria ou irei ficar afastado do trabalho, professor Paulo Bacelar? Não, se ele está afastado, né, ele já está afastado, não está? Ele disse que está afastado, professor. Já está afastado, então ele não pode contribuir agora. Tem que estar afastado. Esse tempo de afastamento, ele está recebendo o auxílio doença ou benefício por incapacidade temporária, vai contar para o tempo dele de aposentadoria, então ele não precisa contribuir nesse período. Pelas regras, pela legislação da Previdência Social, visão monocular, professor Paulo Bacelar, é impedimento para atividade como motorista? Não. Como motorista aí pode ser. Porque é a condição dele, ele é motorista. Se ele é motorista, ele está afastado provisoriamente, né? Pode gerar uma aposentadoria por invalidez. Mas ele pode também passar por uma reabilitação profissional, e passar para outro setor da empresa. Não é obrigado a ter uma aposentadoria. Não é certo, não é como eu digo, não é condição assim exata que ele vá se aposentar por invalidez. Ele pode passar a exercer uma outra função na empresa, que não de motorista, e aí vai ter direito à aposentadoria da pessoa com deficiência aos 60 anos de idade e não aos 65. Professor Paulo Bacelar, pergunta do nosso ouvinte José Maria, na cidade de Camusim, ouvinte da Liberdade FM. Sou aposentado por tempo de serviço e sempre trabalhei com produtos insalubres. O INSS não me passou a insalubridade, só veio o salário limpo e seco. Tenho a possibilidade de recorrer ao INSS liberar essa correspondente à parte de insalubridade? Eu não recebo os 30%. Não tem a insalubridade na hora da aposentadoria. O que vai contar é todo o tempo que ele contribuiu com o valor dele, contando com a insalubridade. É a média de contribuições que a empresa passou para o INSS. Se a empresa não passou o valor correto da contribuição dele, do salário dele, aí ele pode pedir uma revisão administrativa para incluir os salários corretos. Ele tem que apresentar os contra-cheques do salário. Se o salário não tiver de acordo com o CNIS, ele vai entrar no CNIS dele, no meu INSS, vai pegar um mês de contribuição lá que ele se aposentou, os meses que ele se aposentou, vão pegar os meses e vai comparar com o que ele recebeu na realidade, com o contra-cheque dele. Se a empresa informou valores diferentes do que ele recebeu, aí ele pode entrar com a revisão. Não é o INSS que paga a insalubridade. Estamos entrando na reta final do nosso bate-papo com o professor e advogado Paulo Bacelar. E ainda você pode mandar a sua pergunta 085 99273 4353. Marcos Surlan, eu ainda tenho tempo para quantas perguntas? 2 perguntas, Luzenor. Então vamos a Solonópolis. O Naldo diz o seguinte: eu sou doente da coluna, tenho bico de papagaio e outras doenças. Eu consegui, professor Paulo Bacelar, um auxílio por 8 meses. Aí o benefício caiu. Encaminhei, negaram o pedido. Sou agricultor, tenho direito à aposentadoria ou somente ao auxílio? Tenho 41 anos de idade. Nesse caso, ele precisa entrar com a ação de restabelecimento do benefício, que ele foi cessado, né? Então, se ele ainda está incapaz para o trabalho, ele pode entrar com a ação judicial. Antônio Marcos, em Fortaleza. Tenho 59 anos de idade, 31 anos de contribuição para o INSS. Tenho um laudo de minha médica por incapacidade. Fiz o meu pedido para me aposentar, mas o INSS me deu um auxílio doença.
por 6 meses, como faço para me aposentar? Tá tudo dentro da regra aqui, né, professor Paulo Se Bacelar? foi dentro de 6 meses, ele tem que esperar os 6 meses da entrada novamente. Aí, se for negado, ele pode entrar com ação na justiça. Professor Paulo Bacelar, eu estava lendo aqui a pergunta do Antônio Marcos e lembrando daqueles cálculos que você faz sobre as regras de transição. Neste caso, com 59 anos de idade e 31 anos de contribuição, o Antônio Marcos não iria se enquadrar nessas regras de transição para se aposentar antes dos 65 anos de idade? 59 anos de idade, 31 anos de contribuição, 90 pontos. Mas quando ele fez 90 pontos? Ele não diz Tem aqui. que ser- Ele que... essa pergunta é do mês de março. Não, mas 90, estamos com 102 pontos. 102 pontos, então tá longe ainda. Agora. Final da nossa conversa aqui com o professor e advogado Paulo Bacelar. A você, ouvinte internauta, o nosso muito obrigado. Um bom feriadão da Páscoa. Paz e equilíbrio, principalmente para quem está na estrada voltando para casa ou ainda passeando, porque hoje é sábado, tem muita gente subindo e descendo serra, curtindo as praias, muita calma, muita oração e feliz Páscoa para todos vocês. A você, professor Paulo Bacelar, o nosso muito obrigado. Obrigado, Zanô. Eu gostaria de estar na estrada, mas estou aqui num sítio. Vou agora, né? Passar o fim de semana num sítio, descansando. E eu queria mandar um abraço a todos aí de Guaraciaba do Norte, onde vai ter um Motofest. Eles são, Luzenô, assíduos ouvintes do programa Alerta Geral. O pessoal lá de Guaraciaba do Norte que está organizando o Motofest mais conhecido, um dos mais conhecidos aqui do Ceará, que é o Motofest de Guaraciaba do Norte. Então, estaremos lá prestigiando e conhecendo pessoalmente lá o pessoal que nos ouve todo sábado. A você, ouvinte internauta, um bom final de semana, um grande abraço.